O que você está atraindo através da sua mente? A nossa mente, ela é o canal que nos liga a toda a existência. Tanto a existência visível quanto a não visível. Através da nossa mente, nós temos um telefone à mão. Nós temos o endereço de uma internet. É como se fosse o endereço de uma internet. Se nós pensamos em alguém, nós vamos intervir na energia daquela pessoa, na conduta daquela pessoa, no que aquela pessoa está fazendo. Tem muitas pessoas que reclamam que tem dores de cabeça e em momento tal. Pode ser porque tem alguém obsediando, pensando nela naquele momento, e ou pensando, desejando alguma coisa mal, ou no caso de alguma possessividade, né? Alguma possessividade, relacionamento, esse tipo de coisa. Quando alguém planeja o mal contra nós, e nós temos um pouco de ligação com a espiritualidade, é bem possível que já venham os pressentimentos. A gente pensa, não, tem alguém, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está certo, que eu tenho que ficar de olho, que eu tenho que ter a percepção que vai dar problema. Da mesma forma, a nossa mente, ela nos trai em pensamentos. Tem uma coisa chamada programação mental. Se nós pensamos, um exemplo, apenas em sexo, a nossa mente, ela entende aquilo como sendo a necessidade principal. E ela vai começar a buscar sexo, sexo, sexo. E nós voltamos apenas para sexo. Se nós pensamos apenas nos problemas, a nossa mente vai entender que aquilo é o mais importante para a gente. E começa a dar importância para os problemas e vai continuar. Problemas, problemas, problemas e problemas. E aí você entra numa programação que para desconstruir, ela dá trabalho da mesma forma que foi para construir. A construção, ela foi longa. Nós só não tivemos a percepção dessa construção. Imagina você pensando todos os dias, horas e horas, naquela mesma situação. Você já se pegou pensando em questões do seu trabalho, mesmo nas férias? Você está de férias e mesmo assim você está lá. Passa o mês inteiro das férias lembrando de problemas do seu trabalho. Inclusive problemas antigos, problemas que são de fácil solução, entretanto você dá muito valor àquilo. Ou então você já se parou pensando em desafetos, em brigas que tiveram lá atrás, coisas que você nem tem mais contato com a pessoa, ou então que praticamente a resolução já veio, e você começa a passar horas e horas, e quando vê você começa a passar dias pensando nisso aí. É a nossa mente. É a programação que nós estamos colocando no mental. E essa programação, ela nos leva a um endereço, como eu falei. E aí, nesse caso, quando a gente começa a pensar em problemas, em coisas que... em não pensar em soluções, mas pensar nos problemas, a gente diminui, entra uma coisa chamada entidade de pensamentos negativos. Aí eu já entro para o espiritual. Entidades de pensamentos negativos, geralmente elas estão ligadas
a obsessores. Sim, obsessores. Aqueles demônios de baixíssima frequência, sabe? E aqueles desencarnados de baixíssima frequência que ficaram aqui no plano. E o pior não é nem isso. Como a nossa mente é interligada, a gente começa a captar a energia dos problemas de outras pessoas que estão com essas mesmas entidades de pensamentos negativos, as pessoas que estão na mesma dimensão espiritual. Aí entra a dimensão baixíssima, a mais baixa que há, a dimensão 1, dimensão 2. Então, assim, quando você vê, por causa de uma programação mental que foi construída e você poderia ter barrado, você está trazendo os problemas de outras pessoas que estão no mesmo endereço, né, que a mente liga um ao outro, e que estão passando pela mesma situação ou situação pior, e aí você começa a pegar a carga daquela pessoa também por essa ligação de frequência mental. E aí começa a ter as alterações, né? Desistência, desânimo, nada vai dar certo, eu só quero ficar deitado, pensamentos, né, de eliminações, pensamentos ruins, né? E você acaba se separando das pessoas que estão no outro padrão, automaticamente, porque o que nos liga são padrões de pensamentos, fica naquele mesmo padrão, e aí é complicado para sair. Geralmente você vai conseguir sair de duas formas: ou com a ajuda, né, de um profissional, de um terapeuta, de um médium, então alguém que tem uma sensibilidade, não é? Uma ajuda de uma forma geral. Um profissional também que trabalha com essa parte espiritual, que tem um bom preparo, ou então através de oração. A oração pode ajudar sim você a sair, mas aí vão ter que ser ciclos e ciclos e ciclos de Pai Nosso. Pai Nosso é fenomenal, é incrível, ok? O Pai Nosso também, se ele não conseguir remover totalmente, porque nada que acontece é por acaso. Então, muitas das vezes, o Pai Nosso, a espiritualidade permite que saia parcialmente para você conseguir encontrar ajuda. E para você entrar em contato com essas pessoas da ajuda, que estão numa frequência totalmente diferente, eles elevarem a sua frequência, você ficar igual ou até superior, quem sabe, não é? E para você voltar a fazer sua rede protetora, né? Que é o padrão mental. Uma coisa interessante, um exemplo, pessoas que... Agora entra uma parte também extremamente interessante. O pensamento dos outros que nos obsediam, que nos fazem mal. Esse aí, às vezes ele pode ser tão potente quanto o nosso pensamento, ao nosso endereço de pensamento, ok? Dependendo da intensidade do que a pessoa coloca nos obsediando, se nós não tivermos com proteção espiritual, provavelmente isso vai ser maléfico, né? Isso vai nos atingir. Então, a primeira coisa, a coisa mais importante de tudo,
Não fale os seus planos de uma forma geral. Tome cuidado com isso aí, gente, é extremamente importante. Se você tem um planejamento grande, se você quer fazer algo grande, você seleciona com quem você vai falar. Se você tem um pensamento em construir algo positivo para você e sua família, não é? Seleciona, porque volta à questão do que eu falei com vocês. Imagina só vocês falando isso para quem está num padrão, uma dimensão espiritual, um padrão energético não compatível, menor. Isso vai gerar para ele, algumas vezes, não são todas, isso vai gerar para eles sensações ruins, de inveja, de não está dando certo para mim, por que vai dar certo para ele? Se as coisas não estão boas para mim, por que vai ter que estar boa para ele? E aí, se você não está com a proteção, esses obsessores que estão lá, né, com aquele ser, daquele padrão, através do endereço. É muito interessante isso. É o endereço energético, que o que está sendo obsediado pensou, lembrou de você. Então, o endereço foi. O seu endereço foi. Quem está aqui, quem está fazendo essas coisas ruins, não é, do obsediado, vão até você. Por isso, você precisa de proteção. A principal proteção é a conexão com Deus. Através da conexão com Deus, você aumenta sua dimensão espiritual, seu padrão energético. O que você puder separar um tempo, pelo menos de 1 hora, 1 hora e meia, para você conversar, para você orar Pai Nosso, para você falar com Deus, falar com o Espírito Santo, falar com o Mestre, automaticamente você vai ser guiado para algum deles, você pode ter certeza. Isso já te dá uma proteção fenomenal. Além disso, uma outra coisa que eu vou passar e é extremamente importante. Isso aqui, gente, nunca se esqueça. Nós temos duas formas de receber uma informação. Ou através do nosso coração ou através da nossa mente. O coração não tem filtro. Se alguém chega e fala alguma coisa para você, você compra aquilo, entra e pode te provocar uma série de problemas. Quando você recebe o que a pessoa está falando com a mente, analisa, questiona, é isso mesmo? Tem razão? Será que é isso mesmo? Você filtra, não entra e não te faz mal. Ok? Até um dos motivos que você não pode falar muito sobre os seus projetos e sobre até eles acontecerem. Porque se a pessoa começa a dar opiniões e começa a falar sobre o que você está querendo, uns falarem bem, outros falarem mal, vai te desviar de foco, principalmente se você recebe as orientações pelo coração. Ok? Tome bastante cuidado com isso. Me siga nas redes sociais. Me indique para outras pessoas. Eu vou continuar falando de temas importantes, tanto para o cliente final, para terapeutas, pessoas com dons, pessoas que querem trabalhar essa parte da mediunidade, quem quer uma interação maior com a parte espiritual e quem deseja um entendimento maior da parte espiritual. Eu não entendo tudo, com certeza, praticamente eu não entendo nada. Mas eu posso ajudar você a determinar protocolos para achar a forma mais fácil de entender, a forma de conectar. Isso eu posso ajudar. Gratidão.